Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez. Boa noite também aos telespectadores and our brothers and sisters across the world. As leituras de hoje são claras como a luz do dia e são tão certas quanto as pedras no nosso caminho. Quem nós somos? Quantos de nós dizemos o tempo todo Senhor, 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 Senhor? E será que vamos ao céu? Essa passagem de hoje nos lembra um pouco aquele jovem que pergunta a Jesus, né? Senhor, o que devo eu fazer para entrar no reino dos céus? E era um jovem rico, era um jovem que fazia tudo. Aí Jesus fala, que faça os mandamentos, cumpra os mandamentos. E aí ele responde, mas eu já o faço. E ainda assim tem essa falta de certeza do céu, porque sim, ele falava Senhor, Senhor o tempo todo, e ainda assim ele não tinha o céu, porque faltava carregar a cruz. E quantos de nós, né, hoje, eu tenho que ser bem honesto, eu estava um pouco nervoso para chegar, eu sempre quebro o protocolo, então eu estava um pouco nervoso para chegar aqui hoje na Rede Vida, para celebrar a missa, porque aqui, né, tanto a Washington Luiz como a BR, estava impossível dirigir, né, todos os anéis viários lotados, né, engarrafados, difícil. E aí vinha um carro e cortava na frente, vinha outro carro e cortava na frente. Isso parece mais ou menos ser o moto, né, o jeito de dirigir hoje no Brasil, porque para mim é um pouco difícil dirigir aqui, não somente porque eu dirijo do outro lado do carro, né, e do outro lado da rua, mas em geral. E é interessante porque quantos de nós, né, nós rezamos tantos terços, vamos a tantas missas, mantemos tantas novenas, vamos à adoração do Santíssimo aqui, vamos daqui até os Castores, daqui até Aparecida, daqui até o Pai Eterno, fazemos tantas promessas ao Senhor, mas no momento em que nós estamos dentro do carro, nos transformamos, somos pequenos monstros, onde tudo tem que ser sobre mim. E São Tiago já fala, né, na carta dele, se você quer dizer que você tem fé, me mostre as suas obras. E é justamente isso que o Senhor nos fala hoje, nas leituras. Na primeira leitura nós temos aqui, então, aquele momento em que Sarai fala assim, eu estou cansada de esperar Deus cumprir essa promessa para esse meu marido, Abrão. Porque, nossa, olha, a gente já está ficando velho, o tempo passa e nada acontece. Quem aqui nunca falou, nossa, tanta promessa, tanta coisa que eu fiz, tanta oração, e ainda assim, né, parece que o Senhor não responde às minhas preces. Aonde está o Senhor? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar nas minhas mãos, eu vou arrumar, né, eu vou fazer o plano de salvação para a minha vida. Aí vou lá, né, Sarai, vem aqui em Agar, esse aqui é o meu marido, vai lá, e dali sai Ismael. E nós sabemos que Ismael não é o filho da promessa. Ele é o filho da intervenção humana. E nós sabemos que todas as vezes que tem a intervenção humana na vontade de Deus, nada dá certo. Quantas são as vezes que o médico nos pede, né? Não, você tem que ir para casa e ficar de repouso. Quem aqui fica de repouso? Se eu pudesse entrevistar cada um de vocês aqui, perguntar, quem aqui fica de repouso? Não, tem que arrumar uma coisinha aqui. Não, porque eu tenho que tomar conta, tenho que tomar as rédeas. E nós deixamos a graça de Deus passar. Porém, irmãos, sejamos honestos. Não sei se alguém aqui já te disse isso. Não sei se é uma novidade. E eu espero também aos nossos irmãos assistindo a missa pela televisão, pelo YouTube. Tem uma realidade que é muito simples. Nós vamos morrer. Você e eu, nós vamos morrer. Essa é a nossa realidade. Nós somos areia, nós somos temporários. O Senhor é eterno, o Senhor é a rocha. Ele é a rocha, Ele é a certeza. Porque quantas foram as vezes que no final das contas desistimos de tudo? Já não dá mais, Deus não respondeu até agora, e de repente as coisas acontecem. Muitas pessoas me perguntam, padre, por que o Senhor está na Austrália? Por que não aqui em Rio Preto, na nossa diocese, ou aqui no Brasil, missionário em algum outro lugar? Mas é porque o Senhor quis que eu estivesse lá. Porque a rocha, a certeza que Deus queria dar para a minha vocação, para a minha vida, era na missão.
Porque quantas são as vezes que nós perdemos a nossa batalha contra Deus? Irmãos e irmãs, nós somos perdedores. Ele é a rocha. Porque vem o vento, vem o ventinho, quem aqui já não fica resfriado? Quem aqui já não... Ainda mais esses dias que teve muito frio aqui, todo mundo agasalhado. Era só o padre que estava andando por aí, né? De manga curta. Todo mundo agasalhado. É uma coisinha que muda, a gente já sofre. É uma coisinha que tira do lugar, nos incomoda. Porque nós somos a areia. Se você constrói sobre a tua certeza, sobre a tua vida, sobre os teus planos, desculpa, nada vai acontecer, mas o Senhor é a rocha. Ele pede a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque o Senhor é a certeza, o Senhor é o plano, o Senhor conhece Pedro nas dificuldades, mas Ele faz de Pedro a rocha. Ele faz em nós a certeza de que os planos dele serão concluídos. E é bonito como o evangelho de hoje termina, porque é uma palavra muito concreta no sentido também de corrigir o erro de Sarai, corrigir o erro de Agar, corrigir o erro de Abrão. Porque aqui fala, de fato ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei são tantos hoje por aí, vestem-se bem, falam muito melhor do que todos, porém são vasos vazios. Dizem Senhor, Senhor, e ao final das contas não falam nada, não mostram fé, não tem algo para mostrar, não tem uma obra de caridade, não tem uma obra para com o irmão, não conseguem amar o inimigo. Não conseguimos amar uns aos outros nas nossas próprias casas. Quantas são as vezes a gente perde a paciência por nada? E de novo eu dou o exemplo do trânsito. É realmente necessário que eu corte aqui e ali? Não. O Senhor toma conta. E o Senhor não nos fala com teologias. O Senhor não nos fala com coisas que necessitamos sentar e estudar. Não, o Senhor conversa conosco nas ações, no dia a dia, nos atos concretos. Aonde nós perdemos a batalha, aí o Senhor fala conosco. Aí o Senhor constrói a casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Sabemos tudo isso que vem nos Salmos. E hoje o Senhor nos convida não somente a confiar nele, mas saber que Ele é a certeza. Que os nossos corações, que as nossas almas, que as nossas vidas sejam completas, sejam filled up, né? Em plenitude, sejam cheias da presença do Senhor. Ele é a rocha, não nós. Ele é a certeza, não os nossos planos. Ele é aquele que nos ensina com autoridade. Autoridade que expulsa demônios, autoridade que muda vidas, autoridade que chama Lázaro para fora do túmulo, autoridade que nos chama à ressurreição. Hoje, quando terminamos a missa, teremos aqui então adoração ao Santíssimo. Então peça ao Senhor: Senhor, venha e faça morada na minha casa. Senhor, faça certeza na minha vida. Em Ti, Senhor, do amanhecer ao pôr do sol, que seja Tu, Senhor, o meu dia, que seja Tu, Senhor, a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.